Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês e tendo a oportunidade de falar aos nossos participantes e assistidos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ricardo Juste e atuo como diretor na Fundação Itaú Unibanco. Estamos dando continuidade nas ações de educação financeira e previdenciária da entidade para nossos participantes e assistidos, onde, para esta semana, preparamos uma programação especial para apoiar a 9ª Semana ENEF, uma iniciativa tão importante do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que acontece anualmente e tem a finalidade de promover ações educativas em nível nacional. Hoje, nosso encontro exclusivo será com os participantes e assistidos dos planos enquadrados na modalidade de contribuição definida, os planos CDs. Faremos uma apresentação com o tema Conheça mais sobre o seu plano, cuja programação abordará os conceitos e regras gerais dos planos CDs, além de trazer informações acerca do lançamento da nova área do participante no site institucional da entidade, apresentando as suas principais novidades. Feitos os esclarecimentos iniciais, gostaria de passar a palavra para a Andréa Pedroso, que é a nossa superintendente de seguridade, que dará continuidade em mais este evento com o seu time, com foco na educação financeira e previdenciária. Por fim, gostaria de antecipar meus agradecimentos em nome de toda a diretoria executiva da Fundação Itaú Unibanco, a todos aqui presentes e a toda a nossa equipe que se dedicou na preparação desse evento, a qual abordará temas tão relevantes para a nossa entidade e nossos públicos. Andréa, desejo uma excelente apresentação e sucesso a todos. Muito obrigada, Juste, pelas suas palavras e por sua participação e apoio nos nossos eventos, e representando sempre muito bem aí toda a nossa diretoria executiva. Bom, olá pessoal, uma boa tarde a todos, e também aí em especial, né, aos nossos participantes e assistidos e aos times aqui também da Fundação presentes aqui neste evento. Como o Juste já mencionou, ontem nós tivemos um evento dedicado aos participantes da modalidade dos planos de benefício definido e contribuição variável, e hoje esse evento é dedicado aos participantes dos planos das modalidades de contribuição definida. E é muito importante destacar que este é um daqueles momentos que nós aproveitamos para estar mais ainda próximos de vocês, e esse evento foi preparado com muita atenção e carinho por todos nós aqui da Fundação. Abordaremos durante a programação alguns tópicos importantes sobre as características dos planos de contribuição definida, com o objetivo de disseminar e aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês sobre o tema, e também navegar aqui pelo site da Fundação para que vocês tenham ainda mais familiaridade, né, com os temas aqui da Fundação. Durante a apresentação que serão realizadas, você poderá enviar suas dúvidas ou comentários no chat, disponível na página do evento logo abaixo aqui do vídeo, as quais selecionaremos aí durante o evento e faremos aí no momento previsto para perguntas e respostas. Agora eu apresento aqui para vocês o nosso time de seguridade. Então nós temos aqui a Bia, a Beatriz, nossa gerente de relacionamento, que veio compor o time aí no ano de 2021 para agregar aqui conhecimento à área de relacionamento com o participante. O Gilson, que está conosco já há bastante tempo, aqui responsável pela área de arrecadação e benefícios. E a Giovana, que também veio integrar o time no ano de 2020, responsável pela área de cadastro e atuarial. Então, eu desejo um bom evento a todos. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, que nós estaremos aqui para esclarecê-las, e aquelas que a gente não conseguir, a gente responde depois. Então, neste momento, eu passo aqui a palavra para a Giovana, que irá trazer alguns conceitos importantes aí sobre o sistema de previdência complementar. Vai lá, Gi. Obrigada, Andréia.
Boa tarde a todos, eu sou a Giovana, como a Andrea comentou, eu sou gerente aqui da área atuarial e da área de cadastro, e antes da gente entrar aqui nas regras dos planos, né, que é o objetivo principal aqui do nosso encontro, é importante a gente conhecer o sistema previdenciário brasileiro, né? Então, dando início aqui ao nosso conteúdo, eu vou abordar um pouco da parte conceitual de previdência, né, e qual que é o cenário que a Fundação Itaú Unibanco e seus participantes e assistidos estão inseridos, né? Então, no Brasil, a gente traz aqui que o sistema previdenciário, ele é formado por um tripé, que compõe 3 regimes, né? A gente tem aqui, primeiro, o regime geral de previdência social, o RGPS, né? Esse é o regime que a maioria dos trabalhadores está vinculado. Ele é um regime administrado pelo INSS e ele engloba todos os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, né, trabalhadores da iniciativa privada e também os servidores públicos que não são filiados aos regimes próprios, né? E segundo as regras do RGPS, os valores recolhidos mensalmente, eles são utilizados para o pagamento do benefício daqueles que já estão aposentados, né? O que a gente chama aqui de repartição simples, né? Um sistema de repartição simples, né? Então, aqui ele não se forma uma poupança individual para cada trabalhador, mas sim o sistema vai se retroalimentando das contribuições que são pagas para manter o benefício daqueles que recebem aposentadoria, né? Então, basicamente, assim que funciona o RGPS. O outro regime aqui ao lado que nós temos é o regime próprio de previdência social, é o RPPS, como o próprio nome já diz, né? Ele é um regime específico para servidores públicos, estatutários e para militares federais. Esse regime ele é o sistema de previdência específico, então, de cada ente federativo, né? E são vinculados ao RPPS somente os servidores titulares, né, de cargo efetivo, que contribuem regularmente para o regime próprio, que representa aí a grande maioria dos servidores públicos. Então, aqueles servidores que ocupam cargos comissionados ou transitórios, por exemplo, eles devem contribuir ali para o outro regime, o RGPS, né, o regime geral, não o regime próprio que a gente trouxe aqui. E aí, recentemente, né, trazendo um pouco de legislação para vocês, né, saiu uma nova lei, recentemente, que possibilitou para os servidores públicos federais, que entraram na administração pública ali antes de fevereiro de 2013, a migrarem, né, do regime próprio para o regime de previdência complementar. E essa decisão de migração, ela é voluntária, mas essa mudança, uma vez efetuada, ela tem um caráter irrevogável e irretratável, né? Não dá para mudar depois de decidido, né? E aí, por fim, nós temos aqui o regime de previdência complementar. Tem o regime privado, como o próprio nome já diz, ele é complementar, né, à previdência pública, e ele tem uma contribuição facultativa, né, com a finalidade de suprir a necessidade de renda adicional na aposentadoria. Ele tem o objetivo de oferecer uma proteção a mais ao trabalhador durante a aposentadoria. Nesse regime que o trabalhador ele contribui ao longo de sua vida profissional, ele forma uma poupança e essa poupança ela é utilizada no futuro para o pagamento do benefício, né? Ou seja, o benefício de aposentadoria será pago com base nas reservas que foram acumuladas ao longo de todos os anos de contribuição. Esse sistema é o que a gente chama de regime de capitalização. E esse regime ele é composto por 2 segmentos, né? A gente tem o segmento fechado, que ele é operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, que são as entidades sem fins lucrativos, e são responsáveis por administrar planos de previdência criados por empresas, né, pelos chamados patrocinadores, para os seus empregados, que nós chamamos de participantes, né? E é aqui que nós estamos inseridos. E nós temos também, ao lado, aí, o segmento aberto, né, que ele é operado pelas entidades abertas de previdência complementar e também pelas seguradoras, que oferecem, né, em sua maioria, planos de previdência privada que são acessíveis para qualquer pessoa física, são os famosos PGBLs e VGBLs, que todo mundo está acostumado a ouvir. Então, cada segmento ele possui características próprias e são fiscalizados também por órgãos distintos, né? Então, enquanto as entidades abertas são fiscalizadas pela SUSEP, as entidades fechadas, por sua vez, são fiscalizadas
pela Previc. Então, nós aqui somos fiscalizados pela Previc, né? Agora, falando um pouquinho sobre o panorama histórico aqui da mortalidade no nosso país. A gente observa, né, a gente observou nas últimas décadas, né, vários estudos aí, estatísticas, né, que a gente teve um aumento muito relevante nas expectativas de vida. Só para trazer um dado para vocês, lá em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos somente. E aí a gente, né, observou ao longo das décadas uma redução da mortalidade infantil, avanços da medicina, tecnologia, enfim, e a expectativa de vida chegou a 62 anos na década de 80 e chegou a quase 70 anos no ano de 2000. E aí quando a gente olha todo esse período, que vai de 1940 lá atrás até 2020, a gente observa que aumentou em 32 anos essa expectativa de vida, e chegando aos 77 anos, que são os dados aí divulgados recentemente pelo IBGE. Então, olhando aqui ao lado, no gráfico do lado direito, nós observamos as expectativas de vida segregadas por sexo, pela tábua que a gente utiliza aqui nos nossos planos da Fundação. Hoje a gente utiliza a tábua T2000 suavizada em 10%, né, que é uma tábua mais adequada ao perfil dos nossos participantes. Então, ela possui uma expectativa de vida ainda maior que a expectativa de vida do brasileiro. Então, quando a gente observa aqui, pode chegar aos 85 anos, né, expectativa de vida ao nascer para o sexo masculino, e aos 81 anos para o sexo feminino, ou seja, é bem maior ainda que a expectativa de vida de 77 anos do IBGE, que eu trouxe agora há pouco para vocês. E quando a gente observa uma idade maior, por exemplo, aqui mais para baixo, a gente consegue ver aos 60 anos. Né? Então, essa expectativa de vida sobe ainda mais, chegando aos 87 anos para mulheres e quase 85 anos para os homens. Então, é importante observar aí que as mulheres tendem a viver mais também, né? Mas conforme vão se passando os anos, dado que sobreviveu X anos, essa diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres vai reduzindo com o tempo, tá? E aí, para concluir aqui esse slide, né, a gente observa que o Brasil, assim como, né, o mundo todo, tem passado por rápidas transformações demográficas, isso é normal, né, isso faz parte, e isso significa que as pessoas vão viver cada vez mais, né, estendendo aí um período de recebimento dos benefícios de aposentadoria. Então, é por isso que a Previdência Complementar é tão importante e vem ganhando força nos últimos anos, né, porque é fundamental aí o estímulo a poupar e investir para que se tenha uma aposentadoria tranquila e segura no futuro, né? E outras vantagens que a gente traz aqui também, né? Que é a questão de sucessão patrimonial, dada a facilidade de acesso, já que não precisa passar ali por inventário. Tem a questão também de liquidez, que ajuda os herdeiros ali a se reorganizarem financeiramente em caso de morte, sem contar aí os benefícios tributários também, que trazem uma grande vantagem para quem faz um plano de previdência complementar. E aí vocês vão ver mais para frente também essa questão tributária no detalhe que o Gilson vai trazer aqui para vocês, tá? E aí, passando para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide, a gente traz as 3 modalidades de plano de previdência complementar. A gente traz aí os benefícios definido, contribuição variável e contribuição definida, né? O primeiro que a gente traz ali no canto esquerdo, né, são os planos CDs, né, contribuição definida, que é a modalidade do plano de previdência de vocês aqui presentes hoje, né? Então, os planos CDs, eles são uma modalidade mais recente, né? Ela surgiu na década de 80 e, como o próprio nome já diz, nesse tipo de plano, o que é decidido é o valor da contribuição, a contribuição que é definida, né? A contribuição que é efetuada para o plano. Então, nesse caso, as contribuições não necessariamente precisam ser revistas. No entanto, o benefício ele vai ser proporcional ao saldo acumulado e que vai, né, que vai ter ali na data de concessão. Nesse tipo de benefício, os saldos de contas são individualizados para cada participante, assim como também o retorno dos investimentos, né? Então, nesse exemplo que a gente traz aqui, a gente tem o participante 1 e o participante 2, e os dois vão contribuir aí, cada um para o seu plano de previdência, e a patrocinadora também contribui para o plano dos 2 participantes, né? E esse saldo de conta de cada um deles, ele é rentabilizado, né, de forma individual, conforme a escolha aí do perfil de investimento de cada participante. E aí, quando se chega na fase de recebimento do benefício, a renda de cada participante será um saldo de contas que é aplicado a um percentual limitado
a um percentual fixo ou a um valor em reais limitado a um percentual do saldo ou um prazo certo limitado a um período de anos. Então, tem essas três possibilidades aqui de renda, né? E aí, quando a gente olha para o lado direito ali, a modalidade de BD, né? Esse já é um plano mais antigo, que foi criado ali quando se iniciou o sistema de previdência privada no Brasil. Esse tipo de plano, ele é aquele em que o benefício complementar é estabelecido no momento da adesão do participante, com base em valores já prefixados e em fórmulas que já constam, já estão previstas no regulamento do plano. E aí, nesse plano BD, o patrimônio acumulado, ao contrário ali do plano CD, ele não é alocado em contas individuais, mas ele compõe um plano mutualista, né? Então, nesse exemplo que a gente traz aqui, o participante 1 e o participante 2, que vão contribuir, assim como a patrocinadora, esse valor ele é alocado num fundo coletivo, né? Então, nesse caso, não há saldo de conta individual e o retorno das aplicações também são totais aqui do plano, né? E o valor do benefício em fase de recebimento, ele é uma variável independente, e como eu trouxe, né, ele é uma fórmula, ele já é um valor prefixado, que consta ali a fórmula, o cálculo previsto no regulamento, e nesse exemplo que a gente traz aqui, ele é a média dos salários menos o INSS ou um fator, né? E a contribuição é uma variável dependente, né, que fica em aberto, sendo determinado anualmente pelo plano de custeio, né, de forma suficiente aí para garantir os benefícios futuros. Outro ponto importante aqui sobre as contribuições é que elas podem variar ao longo do tempo, devido também a alguns fatores que são estudados nas hipóteses atuariais. É por isso que a gente faz aqui internamente, né, e com as nossas consultorias atuariais, estudos das hipóteses, né, e premissas atuariais. Por fim, a gente tem aqui abaixo os planos na modalidade CV, né, de contribuição variável, que contém características de ambos os tipos de planos que falamos aqui. Então, esses planos possuem características de um plano CD, na fase contributiva, em que os saldos de contas são individualizados, e BD na fase de concessão, né, na opção ali de benefício de renda. E no plano CV, então, o participante ele estabelece a contribuição mensal que deseja realizar, e o valor do benefício ele é resultado desse esforço de poupança, né? E só uma observação aqui, tanto nos planos de modalidade CB, tanto nos planos de modalidade CD, é possível realizar contribuições adicionais, tá? Bom, eu agradeço a atenção, chamo agora o Gilson para dar continuidade aqui à nossa apresentação. Obrigado, Giovana. Excelente explanação aí. Muito importantes os conceitos aqui apresentados por ti, né, para a continuidade aqui da nossa live, né? Então, uma boa tarde aqui também às prezadas e prezados participantes e assistidos. Sou o Gilson de Oliveira, estou como gerente responsável pela área de arrecadação e benefícios da Fundação Itaú Unibanco. E dando agora prosseguimento, faremos uma explanação dos planos de contribuição definida, né, a modalidade que a Giovana acabou de explicar, né, aqui da entidade. E aí é importante mencionar que, como tem origens diferentes que a gente vai explicar nesse slide aqui, então as regras dos planos elas são distintas entre si, né? Então, portanto, nós abordaremos os conceitos gerais, né? Não entraremos a fundo em cada plano, mas a gente vai dar aqui, sim, um overview de todos os 4 planos CDs, né? Então, quando se fala de Fundação Itaú Unibanco, contextualizando para vocês, acho que primeiro é importante contextualizar que a entidade ela tem a sua origem lá da década de 60, né? Então ela já é uma entidade aí que tem uma idade razoável, né? E desde a década de 90, né, o nosso patrocinador principal, o Banco Itaú, ele vem aí de uma série de fusões e aquisições, né, de outras empresas, bancos públicos, bancos privados, né, passando pela fusão com o Unibanco, lá em 2008, gerando o Banco Itaú Unibanco, e depois, posteriormente, aí, com outras fusões, com outras aquisições realizadas também, né? E aí, né, na compra dessas empresas, as empresas que possuem plano de previdência, né, a patrocinadora, o Banco Itaú, ela mantém os planos de previdência, né? Para vocês terem uma ideia, não sei se todos sabem, a Fundação Itaú Unibanco, ela administra 17 planos de previdência, todos frutos dessas
aquisições realizadas, né? Então, são 17 planos de previdência, e hoje aqui o foco são os 4 planos de contribuição definida. Vale ressaltar ainda, né, que o Banco Itaú, a patrocinadora, sempre manteve o benefício do plano de previdência complementar na sua íntegra, né? Ou seja, todas as condições regulamentares, a essência, a sua concepção foram mantidas, e as alterações que ocorreram posteriormente foram todas em função da evolução do arcabouço legal que rege a previdência complementar fechada, né? Visando também alterações visando a melhoria dos planos, equalização de procedimentos, né, para deixar esses planos CDs aqui os mais próximos possíveis, e bem como vistas ao nosso dever fiduciário aqui na entidade. Então, todas as mudanças foram feitas com esse viés, tá? Então, aqui detalhando, então, por uma linha do tempo, primeiro plano CD ali, o Itaú Bank. Esse plano é de origem lá do Bank Boston, que foi uma da aquisição do Itaú, lá no início dos anos 2000, e aí o plano foi fechado para novas adesões em setembro de 2006, né? Porque o programa previdenciário do Banco Itaú desde 2002 é outro, é o PGBL, né? Mas, como eu falei, todas as empresas que foram adquiridas, o plano de previdência foi mantido. Então, iniciado ali na nossa linha do tempo, o Itaú Bank no ano de 2006. Depois teve como eu mencionei, a fusão com o Unibanco em 2008, tinha o plano Futuro Inteligente no Unibanco, então ele foi mantido também, e fechado para adesões lá em fevereiro de 2009, alguns meses depois do anúncio da fusão entre Itaú e Unibanco. Esse plano, então, além de ser origem Unibanco, ele tem até uma origem mais antiga, do antigo Banco Bandeirantes ainda, né? Então, tem participantes desse plano que são da origem do Banco Bandeirantes. Em 2010, então aí a gente tem o Itaú Banco CD. O Itaú Banco CD, ele já tem uma característica diferente, né? Porque ele foi criado a partir da cisão do PAC, né? Aqueles participantes que são de origem do Banco Itaú, né? Então, até 2002, o banco operava o PAC. Aí ele fechou, abriu o PGBL, e o PAC continuou fechado para adesões desde 2002. E aí, em 2009, que começou o processo ali de palestras, tudo, quando foi finalizado, aprovado o plano, começaram as palestras, para quem estivesse no PAC na condição de ativo, autopatrocinado e BPD, ele poderia aderir ao plano Itaú Banco CD. Então, foi feito esse processo, as pessoas aderiram, então saíram de um plano da modalidade de benefício definido e foram para um plano da modalidade de contribuição definida. Então, esse aqui, ele nasce da cisão do plano PAC. E o último plano CD que a gente tem aqui, em função aí dessa série de aquisições que o Grupo Itaú realizou, é o Redcar CD, que ele é fruto aí da empresa Redcar, né? O Itaú adquiriu essa empresa e ela tinha o plano, na verdade até ela tinha 2 planos, né? O Redcar de benefício definido e o Redcar suplementar, que era de contribuição variável. Então, aí os novos funcionários da Redcar poderiam aderir diretamente ao plano Redcar CD, e os participantes do Redcar benefício definido e Redcar suplementar, que quisessem, poderiam migrar para o Redcar CD, e muitos participantes optaram em fazer essa migração. Tá? Então, aqui a gente conta um pouquinho da história dos 4 planos CDs que hoje a Fundação Itaú Unibanco administra. Então, indo para o próximo slide, aí a gente já entra na questão das contribuições, né? Então, como que funcionam as contribuições desses planos, né? Então, a gente tem basicamente contribuição do participante e a contribuição da patrocinadora, né? Temos ali os 4 planos, e iniciando pelo Itaú Banco CD, até pegando o gancho do que eu falei, que ele é oriundo, né, da cisão do PAC, né? Então, o Itaú Banco CD, a contribuição do participante, ela acaba sendo basicamente voluntária, né? Ele tem os 2 nomes ali, a suplementar é aquela que ele faz no mês a mês, descontado do salário dele,
E a esporádica é aquela que às vezes sobra uma grana, ele quer guardar um pouquinho mais na Previdência, chega final de ano, ele quer fazer um aporte aí em função do 13º, enfim. Então, as contribuições do Itaú Banco CD, da parte do participante, elas acabam sendo totalmente voluntárias, pela essência da origem do PAC, que é de onde ele surge. Porque o PAC, quem contribuía também era só patrocinador, o participante não realizava contribuições no plano PAC. Então, quando se criou esse plano CD a partir do plano PAC, manteve-se essa essência de não ter contribuições do participante, claro, tendo a possibilidade das contribuições do participante de forma voluntária. Então, as contribuições vêm da onde? Elas vêm da patrocinadora, a patrocinadora faz uma contribuição todo mês, tá? E tem a contribuição de aporte básico e aporte adicional. O aporte básico é para todos os participantes e o aporte adicional ele é realizado para os participantes a partir do momento que eles completam 50 anos de idade. E de onde vêm essas contribuições? Do fundo previdencial. Esse fundo previdencial ele vem também da cisão do PAC. Então, lá o PAC tinha um patrimônio dele, e em função do número de participantes que optaram em migrar do BD para o plano CD, então veio também o valor de direito, né, referente a essas pessoas para esse fundo previdencial. E aí esse fundo previdencial ele é responsável para suprir o aporte básico e o adicional. Lembrando que o básico todo mundo tem direito, o adicional é a partir de 50 anos de idade. O plano Itaú Bank, lá da origem Boston, então ali aí tanto o Itaú Bank, o Redcard CD, o Futuro Inteligente são planos que nasceram já planos CDs, foram planos criados, planos novos, e eles têm essa característica básica deles, que é o participante faz a contribuição e a empresa faz uma contrapartida. Desde que ele faça a contribuição dele, a empresa faz a contrapartida. Por isso que tem ali uma observaçãozinha, contrapartida. Então, ali no Itaú Bank, o participante faz a sua contribuição básica, que é um percentual do salário dele, de acordo com a faixa salarial, e a empresa faz uma contrapartida, que vai ser um percentual em função do tempo de casa dele. No Redcard CD, também ele define um percentual sobre o salário, e esse percentual sobre o salário, a empresa faz uma contrapartida, tá? Todos esses planos. No Futuro Inteligente, aí o participante ele faz a contribuição básica, e aí a empresa ela faz duas contribuições, a normal e a suplementar. A normal é 50% da contribuição básica, e a suplementar é um percentual que ele varia em função do resultado do Banco Itaú Unibanco, né? Então, em função do retorno do patrimônio líquido, a contribuição suplementar ela pode ser maior ou menor. Aí ela vai ter uma vigência de 12 meses. Então, quanto maior o resultado do banco, maior esse percentual de contrapartida na suplementar, né? E aí, esse plano também prevê uma contribuição adicional que o participante faz sobre o bônus PLR, e aí também a patrocinadora faz a contrapartida sobre essa contribuição adicional. Nesses 3 planos também tem a contribuição voluntária, então também o participante, além dessa, como são 4 planos, né, cada um tem a sua tabela de custeio, então se ele quiser, além do que ele já contribui, ele pode contribuir também voluntariamente. E como o evento aqui é dentro da semana de educação financeira e previdenciária, então é sempre importante que você avalie se você está no teto da sua tabela de contribuição. E até recentemente, aqui em novembro, a entidade preocupada com isso, ela mandou um comunicado para os participantes ativos que estavam abaixo do respectivo teto do custeio. Só que aí é importante que vocês sempre também vejam se vocês estão contribuindo sempre com o máximo possível. A gente também tem essa preocupação de mandar esses comunicados, mas é importante também que o participante esteja sempre atento se ele está contribuindo no máximo, tá? E também a contribuição voluntária, né? Porque aí, na contribuição normal é importante, porque você vai ter a contrapartida, vai ser maior, né? E na voluntária você também aumenta o seu saldo de conta, prevendo uma aposentadoria maior lá no futuro. Além da questão de usufruir, se você faz a declaração completa, de poder
reduzir isso na sua base de cálculo do imposto de renda, então você posterga esse imposto a pagar. Então, tem esses aspectos, tanto de você já aumentar a sua poupança por si só, mas também ter a contrapartida da empresa, e na voluntária você pode aumentar ainda para ter dedução do seu imposto de renda aí, que é o limite de 12% da renda bruta anual no seu imposto de renda. Tá? Aí é importante frisar que essas contribuições que o participante faz de forma voluntária, esporádica ou suplementar, eles não têm contrapartida da empresa. A empresa sempre vai na tabela do custeio, até onde o participante puder ir pela tabela do custeio, a empresa vai acompanhar. Dali para frente é voluntária, aí não tem a contrapartida. Ok? Então, indo para o próximo slide, aí a gente entra quando a gente tem essa situação, né, que é possível de acontecer, né? Então, que é quando ocorre o desligamento, seja por motivo de pedido do participante ou por iniciativa da empresa. Então, quando eu me desvinculo da empresa, o que acontece? Quais são as possibilidades? Então, quando eu saio da empresa, a legislação, ela me dá 4 possibilidades, tá? A gente vai passar uma aqui, tá? Então, isso para qualquer um dos 4 planos, ele vai ter todas essas opções em caso de desligamento, tá? Então, a pessoa pode ficar ali, esses nomes são da lei, tá? Então, você pode falar, nossa, os nomes, né? Mas, enfim, eles são. Então, o que é o autopatrocínio? O autopatrocinado nada mais é que continuar no plano, efetuando as suas contribuições e a contribuição que a empresa fazia. Então, se ele contribuía R$100, a empresa R$100, ele fica como autopatrocinado, contribuindo R$200. Eventualmente, um plano ou outro pode ter ali a previsão da despesa administrativa, é que enquanto ativo, quem paga essa despesa administrativa é a empresa, e aí você virando autopatrocinado, você também tem que acabar arcando com a despesa administrativa. Tá? Então, o autopatrocinado consiste basicamente nisso, você continuar no plano contribuindo. Então, aquela questão, né? Quanto mais você contribuir para um plano na modalidade de contribuição definida, maior será a sua reserva lá no futuro para prover a sua aposentadoria. Então, essa é a questão do autopatrocínio. Segunda opção, benefício proporcional diferido, o BPD. O BPD, aí você também continua no plano com a diferença. Você não continua contribuindo. Então, você sai do plano, mas, não quero continuar contribuindo, você pode ficar, sua reserva vai ser até que você atinja as condições de elegibilidade ao benefício. Seu dinheiro continua sendo rentabilizado pelo retorno dos investimentos, de acordo com o seu perfil de investimento, tanto no autopatrocinado quanto no BPD, nas campanhas de perfil, você pode alterar o perfil de investimento, então você ali fica com sua reserva visando a sua idade de aposentadoria, né? Então, o que difere um do outro é continuar contribuindo ou não. Aí no BPD, se estiver previsto no regulamento de um dos 4 planos, aí tem o desconto da taxa administrativa, quando previsto em regulamento. A terceira possibilidade, aí é o que a gente chama de portabilidade, que consiste o quê? Em transferir a reserva que eu tiver direito dentro dos parâmetros do regulamento do meu plano para uma outra entidade de previdência complementar. E essa outra entidade de previdência complementar pode ser tanto, conforme a Giovana explicou lá no início, tanto uma entidade aberta quanto uma entidade fechada de previdência complementar. Quando a gente fala ali de entidade aberta e entidade fechada, entidade aberta, né? Itaú Vida e Previdência, por exemplo. Até vou falar o nome de um concorrente, né? Bradesco Previdência. Então, essas são as entidades abertas, né, de previdência. Aí fundos de pensão, Fundação Itaú Unibanco, Petros, Previ, essas são entidades fechadas de previdência complementar. E um ponto importante a esclarecer aqui, no caso de portabilidade, então, você vai ser apurado o valor que você tem direito, que você pode fazer a portabilidade. Uma coisa que é importante citar para esse movimento é, quando você leva para uma entidade aberta de previdência complementar,
Então, você está saindo ali naquela ramificação que a Giovana explicou, você sai das abertas para fechadas. Quem faz a fiscalização, regulação é a Previc, Superintendência de Previdência Complementar. Quem faz das entidades abertas é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, elas têm regrados diferentes. Contudo, ambas estão sobre a mesma gênese, que é a Lei Complementar 109. E na Lei Complementar 109 diz que se você sai do sistema fechado e faz a portabilidade para o sistema aberto, esse dinheiro ele vai ganhar um carimbo. Então, esse dinheiro saindo do sistema fechado e indo para o sistema aberto, ele vai ficar carimbado. Recursos provenientes de entidade fechada de previdência complementar. E com esse carimbo, o que acontece? Não é que, às vezes, algumas pessoas podem pensar, eu vou portar o meu dinheiro e vou resgatar lá. Porque aqui, às vezes, eu não tenho a liquidez que eu, na aberta, num PGBL, que a Giovana citou, eu teria. O dinheiro vai carimbado, então ele vai ser dinheiro oriundo de previdência fechada. Então, lá você não vai poder resgatar. O que diz a Lei 109? A Lei 109 diz que lá você vai ter que converter ou em uma renda vitalícia, ou em uma renda temporária, com no mínimo o tempo que você teve no plano da origem de previdência fechada, sendo que não possa ser ainda menor que 15 anos. Então, se você ficou 7 anos no regime fechado, transferiu para aberta, você vai ter que receber uma renda prazo certo de 15 anos, porque seu tempo aqui era 15. Mas se o seu tempo aqui foi 20, a sua renda temporária ali não vai ser 15, vai ser no mínimo 20 anos. Tá? Então, é bom esclarecer no caso da portabilidade essa questão, porque algumas pessoas pensam que vou transferir para aberta e lá vou conseguir resgatar. Então, não, o regimento da Lei 109, que aí estão submetidos tanto o braço das abertas quanto da fechada, diz dinheiro de fechada para aberta, ele tem que seguir esse procedimento. Então, esse aqui é a portabilidade. E aí, a última opção, após o desligamento, a gente até coloca como última opção, né? Porque, de novo, estamos aqui na Semana de Educação Financeira Previdenciária, a gente entende que o resgate tem que ser a última opção. Eu até digo que ele não deve ser opção, né? Porque realmente aqui a gente visando a nossa aposentadoria, o longo prazo, o resgate tem que ser realmente, não tem mais jeito para alguma situação que você esteja passando, uma situação realmente de dificuldade financeira. Mas mesmo assim, às vezes você pegar um consignado mais barato, enfim, porque o que acontece no resgate? Você vai resgatar a sua parte, só que você vai perder a parte da empresa. Então, você vai rasgar dinheiro, literalmente. Então, a gente sempre diz que o resgate seria a última opção, não seria uma opção viável quando você fala de previdência complementar, pensando no seu futuro. Então, por isso que aqui dentro dos institutos, né, você tem ali o autopatrocínio, você sai, continua contribuindo, benefício proporcional diferido, você sai, mantém o plano até você ter a elegibilidade, aí a portabilidade você pode transferir para outra entidade de previdência, mantém dentro aí do seu portfólio de previdência complementar, mas você mantém o dinheiro. Agora o resgate realmente, porque além disso você vai ter que pagar um imposto de renda, vai calcular o bruto, dali tira o imposto de renda de acordo com a opção que você fez do regime de tributação, e aí cai o líquido na sua conta e, invariavelmente, você tem uma penalidade na parte empresa que volta em favor do plano. Então, realmente, o resgate, quando a gente fala de educação financeira e previdenciária, não é uma opção mais agradável. E a pessoa que, às vezes, também sai da empresa, mas eu saí e eu já tenho 56 anos, né? E você já é elegível ao benefício. Mas, não obstante ser elegível ao benefício, você também tem direito a optar por algum desses institutos, né? Mas, de novo, aí um resgate aí que seria insano, né? Você já é elegível ao benefício fazer o resgate, seria insano. Mas portar para uma outra entidade, enfim, a legislação permite isso também, tá? Então, só reforço que esqueçam o resgate, tá bom, gente? E agora, indo para o próximo slide, falando dos benefícios, né? Então, nos benefícios, a Giovana falou um pouquinho, eu vou aproveitar o que ela falou, copiar um pouquinho o que a Giovana falou e reforçar. O benefício mensal no plano CD, ele é constituído basicamente do quê? Do volume das contribuições, o seu período de acumulação e a rentabilidade que esse plano está provendo, né? Então, assim, lá no início a gente falou das contribuições, né? Como que funcionam as contribuições de cada plano.
Então, procure sempre estar no teto do seu conselho. Lógico, a gente sabe que às vezes você está no momento, aqui eu estou com outras coisas que eu preciso pagar, não dá para eu contribuir com o máximo. Respeitamos toda essa questão aí de momento de vida da pessoa, mas sempre que você puder estar no máximo, para você ter a contrapartida da empresa, melhor, e se puder fazer a voluntária, melhor ainda. Estamos aqui falando com um público seleto, mas todo mundo aqui já que aderiu ao plano, né? A esse período de acumulação. Então, todo mundo aqui já tem o seu período de acumulação. Porque o conceito da Previdência também é o quão antes eu começar, melhor. Mas também, como aqui a gente, o intuito é Semana de Educação Financeira e Previdenciária, e eu sei que a gente pode transmitir e compartilhar o conhecimento que a gente está absorvendo aqui para os nossos familiares, os nossos amigos, nossos filhos, né? Enfim, o quanto antes as pessoas começarem a poupar para sua previdência complementar, vai fazer uma baita diferença, porque se eu começo lá na juventude, começo novinho, então eu já vou tendo essa cultura, essa disciplina de poupar, eu já consigo lá na frente ter uma reserva para minha aposentadoria muito maior. E aí a rentabilidade é importante. Depois a gente vai dar um pouco mais de detalhe, mas assim, aqui nos planos CD a gente tem 4 perfis, né? Aqui a gestão feita não teria como ser diferente, né? Somos a Fundação Itaú Unibanco, patrocinada por um banco, então a gestão é do nosso asset, Itaú Asset Management. Então, uma gestão muito bem efetiva, muito bem feita, muito bem controlada, então buscando sempre a melhor rentabilidade e as oportunidades. Aí é importante que a gente sempre veja, dentro do meu momento de vida, se eu estou no melhor perfil, né, se eu tenho que fazer alguma mudança, visando ter essa rentabilidade. Então, o benefício vai ser fruto dessas três variáveis. Tá? Quais são os benefícios? Os benefícios. Uma aposentadoria normal, antecipada, depois a gente vai detalhar no slide à frente, mas aqui é basicamente, por uma questão regulamentar, eu tenho uma aposentadoria normal e uma antecipada. Os planos prevêem também um benefício por invalidez e ou auxílio-doença, que é uma proteção. Se eu tiver uma invalidez, eu já posso ter acesso ao plano de previdência. E benefício por morte. Aí tem algumas particularidades entre alguns planos, mas todos prevêem uma forma de benefício por morte no plano. Tá? E aí, para cálculo, basicamente, é considerado o saldo de conta total em nome da pessoa na data do requerimento, que é o seu último saldo. Então, basicamente, o seu benefício vai ser em função do seu último saldo. Né? Temos um simulador para os planos CDs, lá na área restrita, e depois vai ser lançado aqui o site X, já estou dando um spoiler aqui. Mas lá na sua área restrita você tem o simulador, então lá você já consegue fazer a simulação do seu benefício futuro. E o simulador ele está disponível tanto para os participantes ativos, autopatrocinados e BPDs, quanto para os próprios participantes assistidos, que também é importante porque ele pode, pensando dentro do volume de saque dele mensal, eu vou reduzir aqui, enfim, ele pode usar o simulador. Então, utilizem lá o nosso simulador para vocês decidirem qual será a melhor opção lá na aposentadoria para vocês. Vocês têm que contribuir um pouco mais para quem ainda está na ativa, enfim. Né? E aí a gente só registra ali, né, que os benefícios acima listados e os cálculos, eles podem variar um pouquinho de acordo com o regulamento de cada plano. Tá? Então, dando seguimento aqui, indo para o próximo slide, a gente já entra na questão aqui de quando você pode se aposentar. Né? Então, aqui a gente tem, de novo, os 4 planos. Aí temos a figura da aposentadoria normal, aposentadoria antecipada e, por último, ali, rompimento de vínculo empregatício. Então, uma condição para requerer o benefício é romper o vínculo. Então, mesmo você tendo idade, mas se você tem um vínculo aqui com o Banco Itaú, com o patrocinador, você não pode requerer o benefício. Uma das condições é não ter mais o vínculo. Tá? E aí a idade. A idade, no Itaú Banco CD, a gente tem ali 55 anos a normal e 50 antecipada. Aí, de novo, ele vem um pouco da origem do PAC, que era o plano de benefício definido, porque no PAC a idade de aposentadoria é os 55. Então, aqui veio com a idade de aposentadoria normal aos 55, contudo, com a figura da aposentadoria antecipada. Então, lá no PAC, só poderia se aposentar a partir dos 55. Agora, no Itaú Banco CD, quem optou, a partir de 50 consegue. No Itaú Bank e no Futuro Inteligente,
ele nem tem essa figura. A idade de aposentadoria é a partir dos 50 anos, ponto. O Redcard CD, se vocês se recordam, quando eu falei ali na linha do tempo, ele foi criado um plano CD novo, mas ele teria a possibilidade dos participantes do Redcard benefício definido e Redcard contribuição variável de vir para o Redcard CD. E lá nesses planos BD e CV, eles tinham como idade também 60 anos, a idade de aposentadoria. E aí aqui foi por uma questão também de origem, que foi dada uma aposentadoria normal, 60, e antecipada aos 50. Mas, em suma, a idade de aposentadoria desses 4 planos, a partir dos 50 anos, desde que você rompa o vínculo, aí você já é elegível a solicitar o benefício, se assim você o quiser, ok? Então, aí a gente pode passar para o próximo slide. E como você pode receber esses benefícios, né? Como é que você vai pegar o seu saldo de conta e transformar num benefício, né? Então, basicamente, como eu falei assim, todas as mudanças foram feitas, os regulamentos foi mantida a essência, a gente buscou sempre fazer alterações para deixar eles o mais semelhante possível. Então, todos têm a forma de recebimento de percentual sobre o saldo, né? Então, todo mundo pode optar por um percentual que vai variar de 0,1% a 2%, né? Uma coisa legal que antes não era, é que esse percentual você definia e você poderia alterar uma única vez ao ano. Então, a gente tinha uma campanha de alteração de percentual de renda. Era uma vez ao ano. E aí a gente, ao longo do tempo, foi evoluindo e foi melhorando. Hoje, não. Você pode alterar todo mês. Você definiu 1%, recebeu 1%. No mês seguinte, agora eu quero meio, vai para meio. Agora eu quero 2, vou para 2. Agora eu quero 0,25. Então, tudo que você solicita no mês vale para a folha do mês seguinte. Então, agora os participantes aqui dos planos CDs têm essa flexibilidade aí para fazer a gestão do seu benefício, né? Então, quando você opta por percentual. Você tem a opção por prazo certo, todos os planos têm a mesma opção, e aí você pode definir num prazo de 5 anos mínimo até 25 anos no máximo. Que aí, basicamente, é pegar o seu saldo e vai dividir pela quantidade de meses que os anos representarão. E aí ele vai, isso em cotas, né? E aí a cota vezes o valor da cota vai dar a sua renda. Então, aí sabendo, se eu escolhi 5 anos, em 5 anos encerro o meu saldo, encerro o meu vínculo com a entidade. Escolhi 25 anos, vou receber durante 25 anos. Encerrados os 25 anos, encerro o vínculo com a entidade. O valor fixo está disponível para Itaú Banco CD, Itaú Bank Futuro Inteligente, só não está para o Redcard CD. Na próxima alteração de regulamento, a gente deve equalizar isso, né? Ele também, aí o valor fixo tem a possibilidade de alteração mensal também, definir R$1.000 num mês, recebi, no mês que vem eu quero 1.500, mudei, agora eu quero voltar para 500. Então, você tem também essa flexibilidade. E tudo feito pelo site, tá? Aí, assim, o valor fixo, aí ela tem um limitador também, já que no percentual é 2%, o valor fixo é qualquer valor que eu definir, tem um valor mínimo para cada plano também, mas, assim, o valor fixo nunca poderá ser superior também a 2% do saldo. Então, é importante frisar isso. Um outro benefício que é dado ao plano, que é o saque de até 25% do saldo de conta, considerando tanto a parte empresa quanto do parte participante. A gente, em algumas situações, até diz que isso aqui é um coringa, né? De novo, estamos na semana NF. Então, às vezes, fazer esse saque de 25%, você vai pagar imposto de renda e usar para consumo, não necessariamente vai fazer sentido. Então, aí, às vezes, assim, não, eu estou com uma dor de barriga, estou precisando, aí sim, você pode usufruir. E aí, uma melhoria que foi feita, né, que você tinha que tomar essa decisão antes, na partida. Você decidia se você ia fazer o saque de 25%. Não fez, não faz mais. Então, os regulamentos foram flexibilizados, você pode usufruir desse benefício do saque na partida, na concessão do benefício, ou posteriormente, uma única vez. Então, comecei a receber o meu benefício, quis ali R$1.000 por mês. Passou 2 anos, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, estou com um problema de saúde, vou lá, preciso desse dinheiro. Saco lá 25%, pago imposto de renda, enfim, aí vai cair junto com a minha folha do benefício mensal, né? Aí outro ponto importante é assim, eu fiz 10, eu preciso de 10 só.
não precisa de 25. Mas se você fizer os 10, não quer dizer que depois você pode fazer os 15 restantes. Então, é até 25% uma única vez na partida ou posteriormente ao benefício. E aí você tem o benefício por invalidez, auxílio-doença, e o benefício por morte. Aí o que vai mudar, assim, é basicamente que se morreu na ativa, os beneficiários vão receber de forma de pagamento único, se morreu e já está assistido, eles vão receber da mesma forma, com exceção do plano Itaúbank, que sempre vai resgatar, a família vai reaver tudo, e aí a invalidez, basicamente você vai poder usufruir do dinheiro da mesma forma como se fosse uma aposentadoria normal, tá? Então, alguns detalhes bem pequenininhos, mas no geral os planos funcionam dessa forma, né? E quando a gente fala aqui, e de novo, né, educação financeira, quando você define, chamando aqui de novo vocês, né, utilizem os nossos simuladores, né, eles têm ali, você define se você quer prazo certo, percentual, valor, saque de 25, quem está ativo ainda pode simular fazendo contribuições, trazer uma portabilidade de outro plano de previdência, enfim, utilizem os nossos simuladores. Aí um conceito importante, que quando você definir o seu percentual ou valor, né? Porque se você definir o prazo certo, você está definido, então você já tem essa expectativa. Agora, se você definir o percentual ou valor, é importante que você sempre reavalie junto com a evolução do seu saldo. Vou dar alguns exemplos. Você saca 2% e a rentabilidade média está dando 1%. O que está acontecendo? Então você está pegando a rentabilidade e o principal. Porque se você definir um saque de 2%, mas a rentabilidade está dando 1%, então você está pegando toda a rentabilidade mais um pouco do principal. Agora, se você a rentabilidade média está dando 1% e você saca 1%, então eu estou pegando só a rentabilidade, eu não estou mexendo no principal. E não, eu vou sacar meio e a rentabilidade média está dando 1%. Então, em tese, você está pegando parte da rentabilidade. E o seu principal está até crescendo, porque você vai pegar só um pedaço da rentabilidade. Lembre-se também da questão do efeito da inflação. Esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo, assim, vamos chamar uma conta de padaria, só para deixar claro, né, quais são os efeitos, mas é para mostrar assim, que é importante a gente saber, estou pegando rentabilidade, estou pegando menos que a rentabilidade, ou estou pegando rentabilidade principal. Isso, o que eu estou dizendo, pode não ser nenhum problema, tá? O importante é a reflexão e avaliação, porque às vezes o plano de previdência para uma pessoa pode ser uma parte do portfólio ou não. Para uma pessoa é basicamente daqui que saem os meus proventos para cobrir todas as minhas despesas. Então, cada um, no seu momento de vida, dentro das suas condições financeiras, avaliar se as minhas retiradas mensais estão fazendo sentido ou não. Então, é importante essa reflexão contínua. E aí, essa questão de poder alterar o percentual ou o valor de forma mensal, elas nos dá essa possibilidade. Puta, aconteceu alguma emergência, eu preciso de um pouco mais, eu aumento lá o meu percentual. Né? Eu estou recebendo meio, eu preciso de 2%. Resolvi o meu problema, aí é importante que eu volte para os meios, né? Não acostumar com aquela entrada. Né? Então, eu sempre fazer essa reflexão dentro do meu orçamento doméstico, tudo, para saber se eu estou mantendo o meu patrimônio. E, de novo, é o momento. Lá na frente pode ser, já usufruí, não mexi, estou com o principal praticamente. Enfim, aí tem gente que pensa em deixar para família, tem gente que, enfim, cada um também tem que avaliar aí a sua condição. Isso não é uma decisão que nós aqui temos que ditar, mas o que a gente chama vocês é para fazer essa reflexão, tá? E aí, então, indo para o próximo slide, aí a gente entra num ponto que é bem relevante, né, que eu acabei de falar. Estou pensando até em deixar para minha família, não quero mexer, né, que são os beneficiários, tá? Então, num plano CD, é muito importante a designação do beneficiário, né? Ela não é obrigatória, mas ela é muito importante, né? Porque ele dá essa possibilidade, porque no plano CD, isso aqui, eu vou indicar qualquer pessoa, né? Às vezes eu posso ser casado, mas quero indicar a minha mãe. Então, se eu vier a faltar, vai ficar para minha mãe, né? Então, por mais que eu seja casado, então ela vai receber o benefício. Então, ele traz essa possibilidade. Então,
Ao mesmo tempo, tem pessoas que falam, não quero deixar designado. Mas o ideal é que deixe designado, porque assim, aí vai ser soberano. A partir do momento que eu designei os meus beneficiários, eles estão designados, na minha falta será respeitada a minha vontade de designação. E aí, quais são os benefícios para esses beneficiários, né? É o que eu falei, vai ser ou uma pensão por morte, para os planos, para os participantes que estão já na condição de aposentados, né? Então, ele continua recebendo, com exceção do Itaú Bank, que aí lá realmente é só devolução do saldo em pagamento único, né? Enquanto ativo, né, no geral, os planos também é a devolução do saldo na forma de pagamento único. E o Itaú Banco CD e o Futuro Inteligente, eles têm uma figura de pecúlio por morte. Aí é uma particularidade desses dois planos, né? Então, é muito importante que a gente tenha noção, o que a gente quer fazer valer, né? A gente até bate na madeira na hora que eu vier a faltar, né? Então, indicar os beneficiários, você pode indicar lá no site também do participante, e sempre que acontecer alguma coisa, você pode ir lá e atualizar. Por exemplo, cada esposa está cadastradinha. Nasceu um filho? Não posso esquecer, quero pôr meu filho? Põe meu filho lá, tá? Enfim, então é importante esse cadastro. Então, os benefícios, eles variam de acordo com cada plano, né? Agora sim, se no limite, não quero deixar ninguém designado, o que acontece? No geral, o que acontece para esses planos? Ele vai ser, o saldo de conta vai ser para os dependentes. E quais são os dependentes no geral? O cônjuge, filhos menores de 21 anos e filhos inválidos. Então, assim, numa situação, eu tenho mulher e filho. Se eu não designar, eu tenho uma mulher e o filho de 15 anos. Eu não designei. Vai para minha esposa, para o meu filho, se eu não designei. Agora, se eu designei minha esposa e filho, ele tinha 15 anos, passou 10 anos, ele ainda está ali, não aconteceu mais nada, não nasceu mais nenhum filho, tudo, continua indo para minha mulher e para o meu filho. Agora, se eu não designei, passou 10 anos, aí eu vim faltar, esse meu filho de 15 agora tem 25. Aí vai só para a esposa. Se eu já tiver um outro filho mais jovem, aí esse de 25 não vai ter direito ao rateio. Eu tenho um filho de 18. Ele entra. Eu não designei, porque ele é menor. Então, é importante a gente fazer essa avaliação, né? Por isso que eu acho que é importante citar. Não é obrigatório, né? Mas os regulamentos, de toda forma, eles amparam nesse sentido. Designei é soberano, vale quem eu designei. E aí é independente de relação, né? Se eu quiser deixar para o meu irmão, eu deixo, minha esposa não vai ter. Mas se designei, está designado. Agora, se eu não designar, vão valer cônjuge e filhos menores e filhos inválidos. Aí pode ter uma situação até mais extrema. Eu não designei e não sou casado e nem tenho filhos. Aí, por herdeiros legais previstos ali no inventário, tá bom? Então, assim, funciona a questão dos beneficiários indicados e, na falta dele, os dependentes, tá? Então, a gente pode ir agora também para o próximo slide. Aqui, né, vocês viram que a gente vem numa sequência, né? Contribuições, institutos, né? Quando se desliga, benefício, tal, beneficiários, e aqui a prova de vida. E aqui é um slide que a gente traz várias inovações, né? Deve ter muitos assistidos recentes, né? Ainda tem os ativos, os autopatrocinados, os BPDs, mas uns assistidos que já estão há mais tempo, lembram-se do nosso processo de prova de vida, que era preencher formulário no cartório, ia por correio, transitava por correio. E aí a gente sempre, né, a entidade sempre buscando evoluir nos seus processos, e aí a pandemia trouxe também uma celeridade nesse quesito, né? Então a gente vem inovando bastante aí no processo de prova de vida, né? Que a gente começou lá com a biometria em 2021 e validação do CPF na Receita Federal, e nesse ano a gente implantou mais 3 outras ações, né, visando o quê? Que a gente faça essa prova de vida para a manutenção do benefício, sem que o participante, sem que o assistido, né, seja acionado. Então, a Fundação, através de convênios e de procedimentos, ela consegue hoje saber se a pessoa,
né, está viva ou não. E aí faz a manutenção do benefício. Aí, se descobrir que houve o óbito, ela suspende o benefício, aí vai entrar no processo ali para os beneficiários receberem. Mas tudo isso aqui foi com o objetivo, né? Então, foi todo um cunho de inovação, de eficiência e principalmente visão dos nossos assistidos, né? Então, hoje a gente tem agora uma interface com o plano de saúde, uma interface com o Itaú e INSS para saber também se as pessoas estão vivas, a biometria, se a pessoa vai lá e saca na conta corrente dela, né, que a gente já estava usando, e se o CPF está válido. E principalmente a gente dá destaque para o life checking, que é um convênio com os cartórios para a gente saber se houve o óbito, que esse aqui é online. E aí, com base nisso, a gente já livra aí os assistidos daquele trabalho que era de preencher formulário, ir no cartório, ir no correio, ou ter que ir na sede de identidade. Então, quando a gente identifica que está vivo, a gente comunica a vocês, ó, sua prova de vida foi validada, 1 ano, tranquilo. E aí, isso você pode até observar como está na telinha aqui, está disponível lá no site do participante. E aí, se a gente identificar o óbito, aí a gente suspende o benefício e a gente começa aquele trâmite de pedir o atestado de óbito, acionar a família, para aí ver os direitos e fornecer para os familiares a continuidade do benefício ou a devolução do saldo, de acordo com a situação do participante. Tá? Então, daqui é algo que veio muito a agregar aí entidade, principalmente para vocês, nossos assistidos, que hoje a gente consegue fazer essas ações sem ter que amolá-los aí. Tá? Então, indo para o próximo slide, aqui a gente traz, relembrando para vocês, né, os perfis de investimento, os 4 planos têm os mesmos perfis de investimentos, que vai do mais conservador com o número de ultraconservador, que ele é basicamente em títulos de renda fixa, títulos públicos de crédito privado, passando pelo conservador moderado, chegando até o arrojado RV40, que na média 40% dos recursos da carteira estão em renda variável, bolsa, né? Então, assim, você fez a opção lá no momento da adesão do plano, tem planos são bem antigos, né, como a gente viu lá na linha do tempo, e aí teve as campanhas de perfis. Eram momentos que a campanha era anual, com vigência no novo perfil depois de 2, 3 meses, a gente vem evoluindo nisso também. Hoje as campanhas são semestrais, né? E a vigência já no mês seguinte à data do encerramento da campanha. Então a fundação também vem aperfeiçoando e evoluindo aí nesse quesito, né? Então, e até já dando um pouco aqui do spoiler, semana que vem já começa a próxima campanha, né, de perfil, que vai de meados de dezembro até meados de janeiro, e a vigência do novo perfil em fevereiro. Né? E aí depois a outra campanha tem sido entre meados de junho e meados de julho, com vigência no novo perfil em agosto. Né? Então, como a próxima campanha está chegando, vocês sabem que a Fundação também sempre ela realiza uma palestra exclusiva do tema, né, que aí ela traz economistas, traz especialistas em temas de educação financeira, de investimentos, traz os economistas, traz os nossos gestores dos perfis, né, e depois a gente também abre para perguntas. Então, em janeiro, a gente deve ter aí o bate-papo exclusivo de perfil. Além disso, a gente tem o informativo especial, a gente tem os perguntas e respostas no site, enfim, a gente tem aí uma série de materiais que auxiliam para o participante poder tomar a melhor decisão quanto ao perfil. E reforço também de que mesmo que você não queira fazer, entre na campanha que vai ser aberta, entre no questionário, realize o questionário, porque quando você chega no final do questionário, você tem um botãozinho ali, manter o perfil. Então, você vai transitar, porque o questionário ele é útil, porque ele vai trazer algumas perguntas, você vai responder e com base nas suas respostas, ele vai te dar um perfil com base nas suas respostas. E aí você vai de novo para aquela reflexão, faz sentido, não faz? Aí você já faz a conexão com aquela questão do saque, faz sentido, não faz? Então, esses momentos são importantes para a nossa reflexão, tá? Então, também convido a todos a realizarem ali o questionário. Bom, então, podemos ir para o próximo slide. E aí, aqui, por fim, a gente traz aqui, né, para os planos CDs, aquelas opções de tributação. Acho que é importante refrescar, apesar de não poder alterar a opção de perfil,
de perfil não, de regime de tributação, porque a opção foi feita no momento da adesão ou no momento onde foi publicada a lei que rege essas opções de regime de tributação, que é a Lei 11.052, que é de 2005. Então, quem já tinha plano naquela época teve que optar lá em 2005. Quem aderiu depois tinha que optar pelo regime de tributação até um mês depois da adesão. E os regimes eram o regressivo definitivo e progressivo compensável, né? Quem não optasse, o que a lei diz? Quem não opta, compulsoriamente será marcado como progressivo compensável. Então, assim, o progressivo compensável, que é o tal do nosso lado direito, ele nada mais é que a mesma coisa que a tabela do salário. Por que é progressivo compensável? Porque ele começa de isento até 27,5. E por que compensável? Você leva na sua declaração de ajuste anual e aí ele vai entrar no recálculo do seu ajuste anual. Então, ele vai entrar ali, aí vai ver receitas, despesas e vai saber se você tem até imposto a restituir ou a pagar. Então, esse é o regime progressivo compensável. E aí, a tributação é sobre o montante de acordo do seu benefício. Imaginemos ali uma pessoa com benefício a partir de R$5.000, então está na alíquota de 27,5%. Aí, só lembrando, quando a pessoa faz 65 anos, aí aquela parcela dedutível, que é a primeira parcela, até onde é o isento, 1.903, ela dobra. Né? Mas você tem um benefício ali de R$4.000, você vai estar em 22,5%. Já o regressivo definitivo, ele é regressivo porque você começa com uma alíquota maior de 35%, chegando até 10%. Por que é definitivo? Porque é definitivo na fonte. Então, ele não vai na sua declaração de ajuste para entrar no recálculo. Você até lança na sua declaração de ajuste para que a Receita avalie em termos de evolução patrimonial, porque lá na declaração de ajuste você só vai lançar o valor líquido. Tá? Então, é só para o efeito de evolução patrimonial. E aí, como funciona esse regressivo? Então, à medida que você vai fazendo contribuições, as contribuições vão sendo carimbadas. E aí elas têm esse carimbo e elas vão aniversariando. Então, não é que assim, eu tenho 10 anos de plano, eu vou pagar 10% de imposto de renda. Não. Então, hoje uma pessoa ativa que está nesse regime, ela vai ter, se ela já tem mais de 10 anos de contribuição, tem 15, 20, ela vai ter saldo em 10, 15, 20 até 35, porque as mais novas ganharam o carimbo agora. Aí, na hora do benefício, como que funciona? Aí é o regime PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, então aí vai ser sempre usado isso. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, nesse quesito do regime de tributação, funciona dessa forma. Então, eu cheguei ao final da minha parte aqui, agora eu passo para a Beatriz, para ela dar continuidade em relação aos nossos canais de relacionamento. Obrigada, Gilson. Boa tarde a todos. Como o Gilson disse, eu sou a Beatriz, atuo aqui na gerência de relacionamento com o participante. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou aqui trazer e reforçar, né, quais são os nossos canais de relacionamento hoje, quais são os canais que os senhores podem nos acionar em caso de dúvidas, de sugestões e até reclamações, se for o caso, né? Então, hoje nós temos aqui a nossa central de atendimento, né, uma central de atendimento telefônica, né, que funciona aí das 9 até as 18 horas, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira. Temos o nosso Fale Conosco, que é quando vocês nos acionam via site, tem um link que vocês clicam e a gente recebe essas demandas via e-mail e responde a todos vocês, né? E além temos também o nosso aplicativo e eu vou enfatizar um pouquinho mais um novo atendimento, uma nova forma de atender, um novo canal de relacionamento que a gente criou agora no ano de 2022, que é o atendimento via Teams, né? Então, hoje nós conseguimos atender os nossos participantes dentro da casa deles, de forma, né, dentro das suas casas, né, de forma personalizada.
né? Então, como que funciona o atendimento via Teams? O participante, para fazer esse agendamento, né, para ter esse atendimento via videoconferência, ele tem que entrar em contato com a nossa central telefônica, dizer que quer fazer um atendimento via Teams. A central vai disponibilizar para eles os horários disponíveis que nós temos, né, os dias e os horários disponíveis. O participante escolhe, antecipa para a gente quais são um pouco das suas dúvidas, né, qual que é o teor dessa conversa que ele quer ter com a gente, e a gente se prepara e no dia e horário agendado a gente faz esse atendimento. Então, foi um ganho muito grande para nós, né, como fundação, como área de relacionamento, e para os participantes também, porque agora a gente pode aí proporcionar essa experiência melhor, a gente consegue compartilhar a tela. Então, se o participante quer um tipo de simulação diferenciada, quer uma exposição de cenários mais amplas, dadas as condições que ele está naquele momento, olha, estou saindo da empresa, hoje a gente consegue aí proporcionar para o participante esse atendimento via Teams. Então, convido a todos aqueles que, né, sentirem essa necessidade de algo mais personalizado, entre em contato com a central e nos acione e agende, tá bom? Eu não vou ficar passando os números de telefone, porque esse material vai ser disponibilizado depois para vocês. Os nossos contatos estão todos disponíveis no nosso site, tá bom? E indo para o próximo slide, eu vou passar rapidamente aqui sobre o nosso site institucional, tá? O que é o site institucional? O site institucional é onde estão disponibilizadas todas as informações da nossa entidade, é onde nós prestamos contas a vocês, né, aos nossos participantes e aos nossos assistidos, tá? Então, basicamente, a gente colocou aqui nessa apresentação os links, né, mais buscados por vocês, né, nós temos essas informações, então, aqui a gente tem esse detalhamento dos links, eu vou dar ênfase nos links mais úteis, tá? Que é nosso Fale Conosco, que é onde vocês nos acionam via e-mail com suas dúvidas, sugestões e até reclamações, se for o caso. E o informe de rendimento. A gente recebe na nossa central de atendimento e via Fale Conosco muitas perguntas dos nossos participantes assistidos, questionando a gente onde eles encontram os seus informes de rendimento e também os seus demonstrativos de pagamento. O demonstrativo de pagamento eu vou passar um pouquinho mais à frente, mas o informe de rendimento a gente disponibiliza aí nesse campinho de IR que os senhores né, conseguem visualizar do lado direito da tela, um tutorial, nós fizemos tutoriais com passo a passo de navegação dentro do nosso site para busca dessa informação, tá? E os demais links, esses dois é o que eu chamo mais atenção, né? Tem uma lupa também abaixo do lado direito que os senhores podem colocar a palavra de interesse. Eu vou usar de exemplo o informe de rendimento e ele vai buscar dentro do nosso site institucional tudo que tem de informação sobre esse tema que você procurou, e aí você clica no link do seu interesse, né, de acordo com a informação que veio, que você entender que é a mais apropriada para você. Tá ok? Agora eu vou convidar a Andréia, a nossa superintendente, né, ela vai abordar aí o tema da nossa apresentação. Andréia, passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Bia. Bom, gente, aqui a gente está chegando aí quase, né, na última etapa aqui da apresentação. Para nós aqui eu estou muito feliz com esse momento, justamente porque a gente vai lançar também neste evento uma novidade aí para vocês, que é também uma conquista para a Fundação e também uma conquista para os nossos participantes. Principalmente agora nesse final do ano, né? Então a gente vem buscando aí estar em constante transformação, no sentido mais moderno, né, dos processos, e também procurando aí entender as necessidades e as dores dos nossos participantes. Por isso, a gente esse ano trabalhou aí intensamente nossos times aqui da Seguridade e da Fundação como um todo, para buscar algo mais tecnológico aí para os nossos participantes e que a gente pudesse atendê-los de qualquer lugar e em qualquer lugar, né? É importante ressaltar que a gente tem participantes em todo o território nacional, inclusive no exterior, então a gente precisa estar
disponível para esses participantes em qualquer ambiente, em qualquer local. Então, dado isso, a gente está aqui, então, trazendo para vocês o novo site do participante. O que é o site do participante? É aquela área restrita do participante que você se loga usando a sua senha pessoal e onde tem uma infinidade de informações ali para que você possa buscar aí em relação ao seu plano e também serviços disponíveis para que você possa aí optar, enfim, alterar e etc. Então, o que a gente está trazendo aqui? Essa é a carinha do novo site do participante. Ele é uma página mais moderna, intuitiva e que permite uma melhor navegabilidade, né? As funções estão hoje disponíveis num único lugar. A Bia, depois, na sequência, vai navegar conosco aqui pelo site, até para vocês conhecerem. E junto com o novo site, a gente também está implantando novos autosserviços. Então, alguns serviços que ainda a gente tinha naquele modelo analógico, que era o envio de formulários, aí, assinatura, a gente também está implantando junto com esse novo site, que é o quê? A solicitação de benefício online, ou seja, não precisa mais preencher aqueles formulários, hoje vai ser tudo online. Também o acesso ao extrato de desligamento, que o Gilson comentou lá no início, onde vem todos aqueles direitos do participante, hoje também ele vai ter esse documento de forma online, e também não vai mais ter necessidade de ter aquele trânsito de e-mails e aquele documento que você tem que imprimir, etc. E também a opção pelos institutos, né, que são aquelas opções lá de direito, que também o Gilson mencionou lá no início. Então, a Bia agora vai trazer para nós um pouquinho aí de cada novo serviço e também aí vai dar um panorama do novo site para vocês, mas saibam que para nós aqui é um grande avanço e a gente conta sempre aí com o feedback de vocês para que a gente possa aí cada vez mais transformar a fundação e também atender a todos os nossos públicos, porque sabemos que temos aqueles participantes mais digitais e aqueles participantes que também preferem aí um contato mais direto aqui com nossos times. Vamos lá, Bia. Obrigada, Andréia. Então, eu vou passar aqui rapidamente, né, pelas novidades aqui do nosso portal. Eu vou tentar ser breve, para que a gente possa abrir, né, para os nossos participantes para perguntas e respostas, né, que a gente viu que tem bastante pergunta no nosso chat. Então, eu vou passar aqui as informações. Então, a gente pode ir para o próximo slide. Né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da atualização cadastral, né? Então, o objetivo desse novo portal, como a Andréia bem colocou, é a gente trazer maior autonomia, né, para os nossos participantes, né, e para os nossos assistidos dentro dentro dessa navegação. Então, aqui, né, todos os participantes conseguem atualizar seus dados cadastrais, né, dados pessoais de cadastro e dados bancários, né? As concentrações de informações agora elas estarão no lado esquerdo do site do participante, concentradas ali, então ficou muito mais intuitivo, né? Então ali onde a gente grifou esse em vermelho, tá o meu cadastro, né? Então vocês conseguem fazer atualizações cadastrais e bancárias 24 horas por dia. Indo para o próximo slide, a gente mostra aqui também como é que todos os nossos assistidos, né, e os nossos autopatrocinados buscam informações de informativo de contribuições, que os autopatrocinados todo final do ano lá, né, no comecinho do ano buscam para fazer sua declaração, e os participantes assistidos buscam também os informes de rendimento, né? Então, as informações também aqui estão bem mais fáceis de serem visualizadas, né? O participante clica aqui na informação, abre ali o informe de contribuições e ele me diz, consegue fazer a escolha por ano, né, pela necessidade de acordo com o ano que ele precisa, tá? Então, ficou bem mais prático para o nosso participante também, bem mais visual, tá? Então, aqui é uma grande demanda nossa, e o informe informativo de contribuições e informe de rendimentos, lembrando que lá no site institucional tem um tutorial de como faz para chegar aqui, se ainda houver alguma dificuldade, tá? Indo para o próximo slide, a gente mostra, né, a gente fala aqui também do demonstrativo de pagamento, né, os boletos dos autopatrocinados também, os participantes que nos pagam contribuições mensais conseguem vir aqui diretamente no nosso site, dentro da opção Minha Contribuição e gerar o seu próprio boleto, tá bom? Tudo de forma 100% online. Próximo, vamos indo para o próximo aqui.
a gente, né, abre um pouquinho mais como que fica, né, dentro desse autosserviço o demonstrativo de pagamento, né? Hoje, essa parte grifada que vocês veem ali, ó, o meu benefício, ela vai ficar bem centralizada na tela dos senhores ou no aplicativo do site, né, quando a gente visualiza. Vocês clicam sobre essa opção, tá vendo ali que tem os detalhes, dentro desses detalhes vai sair ali o demonstrativo de pagamento, o participante também consegue escolher ali qual mês que ele precisa, tá? Indo para o próximo slide, a gente vai falar sobre a inclusão de beneficiários, que também hoje é 100% online, né? Então, aqui a gente mostra como faz aquela informação que o Gilson colocou lá atrás, né? Da importância da gente ter o beneficiário cadastrado, né? Principalmente em planos dessa modalidade de hoje, né? Desse evento que são os planos CDs. Então, aqui a inclusão do beneficiário ela é bastante simples, né? É só o participante clica ali em adicionar o meu beneficiários, ele vai pedir algumas informações desses beneficiários, né? Nome, CPF, número de telefone para contato. E aí o participante depois recebe, né, uma informação via e-mail para confirmar aquele beneficiário e já está cadastrado. Uma funcionalidade bastante fácil, que às vezes a gente esquece, né, de fazer. Então, fica o convite também para vocês virem visitar o nosso portal e olharem se vocês todos têm o beneficiário cadastrado, tá? Indo para o próximo slide, a gente traz aqui um pouquinho de como funciona o nosso simulador, né, de benefícios, né, que a gente tem aqui. Eu acho que é uma parte muito importante dessa apresentação, porque a gente está na Semana ENEF, Semana de Educação Financeira, e o simulador é um simulador, ele faz só simulação, ele não determina as nossas escolhas, mas eles nos dão um norte muito importante, tá? Então, aqui, o participante consegue brincar, né, com as suas informações, né? Então, ali, todos esses campos em cima, eles são campos que o participante consegue mudar, né? Se ele quer fazer contribuição voluntária, se ele quer ver a rentabilidade, ele consegue alterar um pouquinho maior, prevendo para ele uma expectativa. Claro, nosso simulador ele é conservador, tem alguns limites pré-estabelecidos ali que o participante não consegue seguir, mas assim, dá bastante informação para a decisão. Não é, né, de novo, é um norteador, mas nos ajuda muito. Então, fica o convite aí para todos os participantes virem mexer no nosso simulador. E se houver dificuldade de mexer no nosso simulador, entre em contato com a gente, que a gente ajuda, tá ok? Indo para o próximo slide, a gente tem também os participantes, né, tem a parte de alteração de renda que os participantes conseguem fazer aí diretamente no site com total autonomia, né? Essa é uma funcionalidade que a gente já tinha, né? Então ela não vai mudar, então essa já é mais conhecida pelos senhores, mas ela está aí. Então, alteração dos planos CDs, né? Enfim, altera percentual. Às vezes a gente brincou um pouquinho no simulador, mexeu lá, viu que pode ter uma condição melhor, a gente pode fazer o nosso benefício como é que eu vou dizer? Render mais, e aí a gente vem aqui e faz essa alteração. Indo para o próximo slide, agora a gente vem na novidade que a gente tem do novo portal, tá? Uma das novidades é o benefício online. O benefício online é lá quando o Gilson colocou quais as formas que eu tenho de receber o meu benefício de aposentadoria. Chegou a hora de eu escolher como que era antes. Antes o participante tinha que me mandar toda a documentação para a gente, né, digitalizada, mas precisava preencher um formulário. E agora todo esse preenchimento ele acontece aqui, direto no site, tá? Então tem alguns passos aqui que os senhores podem enxergar, né, que vai do 1 até o 6, né? Nesse primeiro, o participante solicita, né? Então, ele manifesta a sua vontade, né? De requerer o seu benefício. Depois, ele coloca a forma de recebimento, né? Pela qual ele quer o seu benefício. Depois, ele revisita o perfil de investimento que ele está, se ele vai fazer alguma alteração. Tem um questionário que ele passa dentro dessa funcionalidade 3. Depois, no 4, ele responde algumas perguntas pertinentes às suas condições em frente ao imposto de renda. Fala qual que é a sua residência fiscal,
No item 6, ele anexa alguns documentos dele, RG, né, o que for necessário para a gente, para ter essa comprovação. Depois ele visualiza um resumo dessa sua solicitação e depois ele acompanha o status, né, está em andamento, como é que está a questão da aposentadoria. Até o processo ser 100% deferido e ele a passar a receber no mês seguinte, né, se estiver dentro deste cronograma. Próximo slide é o Instituto Online, também lá aquela explicação que o Gilson deu para a gente. Quando eu me desligo da patrocinadora, quais as condições que eu tenho frente ao plano? Então, essas condições, né, dos quais os senhores estarão elegíveis, estarão aqui no benefício, no Instituto Online, e aqui também que os senhores farão as suas opções, tá? Então, agora esse processo também era todo via formulário, o participante também nos mandava, né, todo digitalizado e a gente processava aqui na entidade. Aí agora é um processo que ficou 100% online, foi um ganho muito grande para a gente e para os senhores certamente será também, tá? E aí agora a gente chegou ao final aqui, né, do nosso bate-papo. Eu passei rapidamente para a gente ter oportunidade de ficar mais tempo, né, respondendo perguntas. A gente viu que o chat está bastante cheio, então eu vou chamar a Andréia aqui, nossa superintendente, né, para conduzir esse momento. Agradeço a participação e a atenção de todos. Um abraço. Excelente, Bia, mas já deu para a gente aí sentir, ver as novidades aí do nosso novo site. Bom, então aqui a gente passa para as perguntas. Acabei não mencionando, tá? Quanto que vai entrar no ar esse novo site. Então, hoje, a partir de meia-noite, vocês já podem acessar o novo site, ele já vai estar disponível aí para os nossos participantes. Então, já podem começar a navegar aí hoje, a partir da meia-noite, amanhã, e a gente espera alguns feedbacks de vocês, ok? Bom, vamos entrando aqui nas perguntas, então, eu estou selecionando aqui algumas, eu vi uma aqui bem interessante aqui, da Jacira, e eu vou jogar essa pergunta aqui para o Gilson nos ajudar. A Jacira, Gilson, ela está questionando se ela pode portar, ela tem um saldo num plano PGBL, e se ela pode transferir esse recurso do PGBL para o plano CD que ela tem aqui na entidade. Olá, Jacira, boa tarde, obrigado pela pergunta. Respondendo, sim, você pode também, né? Eu expliquei muito o movimento, né, das fechadas para abertas, mas sim, quem tem dinheiro, entidades abertas, Itaú Vida, Bradesco Previdência, Catu, XP, enfim, quem quiser também fazer a portabilidade dos recursos que tem nas entidades abertas, né, em um PGBL, lembrando, tem que ser PGBL, P de pato, né, essa modalidade, porque aí eles têm o mesmo tratamento tributário, né? Então, pode fazer a transferência. Aí ele vem, fica até numa caixinha específica, né? Recursos oriundos de entidade aberta. E aí, quando você atingir as condições de elegibilidade, ele vai estar compondo o seu saldo total, e aí ele entra ali também para você receber daquelas formas que a gente explicou. Muito bom. Tem mais uma pergunta, tem uma pergunta aqui que eu vou levar para a Bia. Bia, tem um participante questionando o Leonardo se ele tem que mudar a senha de 3 em 3 meses ainda, se tem essa necessidade, e se também nesse novo site ele vai precisar mudar a senha que ele tem atualmente. Oi, Leonardo, obrigada pela sua pergunta. Não, Leonardo, você não precisa mudar nem a cada 3 meses, né? Não tem mais essa necessidade, o nosso site não pede. Foi até um pleito feito pelos nossos participantes que a gente conseguiu ser atendido. E na virada do novo site, nada muda quanto a login e senha também, tá bom? O que vai mudar é só o visual dele, né? Então, é uma questão muito mais interna nossa do que para o participante. Então, vocês não serão impactados, né? Ainda assim, se você eventualmente esqueceu a sua senha, tem o processo lá de esqueci minha senha, vai receber lá um e-mail, né? Para você clicar no link e resetar essa senha. Mas não, as senhas não mudaram, permanecem as mesmas. Pegando um pouco o gancho da pergunta que eu fiz para o Gilson anteriormente, Gilson, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Juarez, e ele está perguntando como funcionaria uma migração de plano aberto para plano fechado.
Olá, Juarez, obrigado pela pergunta, né? Até vai muito, não tem muito acrescentada no caso da Jacira, né? A migração é porque pode ter, né, chamado a atenção quando eu falei do fechado para aberta, né? Que aquilo chama a atenção. Não, lá você vai ter que receber uma renda temporária ou vitalícia, né? Quando você traz da aberta para fechada, então ela vai seguir basicamente, como eu falei, ela até vai ficar numa rubrica separada, recursos oriundos de entidade aberta, né? É o PGBL, ele traz para cá. Só que depois, na hora de receber, ele vai compor o saldo total para receber daquelas formas. Vai ser percentual, valor fixo, você vai poder fazer o saque de 25%, ele vai estar tudo no cômputo geral. Então, ele tem uma restrição maior quando você faz o inverso, né, da fechada para aberta. Mas da aberta para fechada, então o que vai ser mandatório vão ser as regras de recebimento do plano receptor na entidade fechada de previdência complementar. Muito bem, Gilson. Deixa eu aproveitar aqui, Gilson, que você está aí na tela, deixa eu te fazer outra pergunta. O Messias está perguntando aqui se ele pode mudar os beneficiários a qualquer tempo. Sim, a mudança de beneficiários ela pode ocorrer a qualquer momento. Você não tem restrição. Você fez uma indicação hoje. Você quer alterar hoje mesmo? É só entrar lá na telinha que a Beatriz mostrou, você altera. Então, não tem restrição de tempo, não tem carência, não tem nada. Se você quiser mudar sempre que você achar necessidade, só entrar no nosso site e fazer a alteração. Muito bem. Muito bem. Bom, Bia, tem uma pergunta aqui da Marcela. Ela está perguntando se ela pode alterar a renda dela. Qual que é a periodicidade de alteração da renda dela que ela pode alterar? Oi, Marcela, obrigada pela sua pergunta. A alteração de renda, ela pode ser feita mensalmente, Marcela. Então, se você fizer até o dia 10, a gente consegue processar dentro do próprio mês, né? Então, a gente tem essa questão de data, né? Por conta No mês da nossa seguinte, Bia, o que é feito no no mês mês seguinte, vale para o mês seguinte. Ai, ó, Tudo que é desculpa. feito no mês, ele vai valer para o mês seguinte. Perfeito, Gilson, obrigada pelo universitário dono do negócio. Mas é isso, Marcela, pode alterar todos os meses. Eu fui, né, querer complementar a sua pergunta, ainda bem que o Gilson estava aqui, para não me deixar falar nenhuma bobagem. Então é isso, pode alterar todos os meses e a sua escolha passa a valer no mês subsequente. Tá. Obrigada, Gilson. Vamos lá, tem duas perguntas aqui de questões tributárias, vou fazer elas em conjunto aqui para o Gilson. Gilson, a Viviane Corrêa, ela está questionando aqui. É necessário declarar no IR o valor investido no plano de previdência, mesmo que não ocorra contribuições mensais? E depois, na sequência, tem o Ronaldo, que ele tá perguntando, como não fiz a opção tributária, deixa eu só. Fiz a opção tributária na contratação de compensável. Não seria possível trocar agora? Legal. Então, primeiro a Viviane, obrigado pela pergunta, Viviane. Eu vou usar a sua pergunta até para responder até outras questões, né? Então, você coloca, né? É necessário declarar o valor, mesmo que eu não faça contribuições? Então, assim, o saldo da Previdência, o meu patrimônio que eu tenho no plano de Previdência, você não tem uma obrigatoriedade de colocar lá. Você poderia colocar lá, né, pensando em bens, né, bens e direitos, alguma coisa assim, né, investimentos. Ele é diferente. O plano de previdência não precisa declarar, porque aquele recurso está em nome da entidade. Quando você contribui, você declara as contribuições, porque você vai usar na sua base de cálculo, né? Você fazendo a completa, ele vai deduzir a sua base de cálculo para você pagar menos imposto de renda. Então, por isso que a gente tem ali daquelas informações que a Bia mostrou, que é o informativo de contribuições. Então, a pessoa que contribui, faz a declaração completa, ela usa o informativo de contribuições, aí coloca lá, pagamentos efetuados, previdência complementar, coloca o valor, ele vai reduzir a sua base de cálculo. Aí quem recebe, aí a partir do momento que você começa a receber, você vira assistido e você começa a receber,
Aí sim, você vai receber o seu, aí é informe de rendimentos. Aí sim, informe de rendimentos, você tem que declarar. O optante pela declaração, o optante pelo compensável, ele leva no declaração de ajuste anual, vai lançar o bruto, o IR, tudo, e ele vai recalcular. Então, aí se ele for optante pelo regressivo definitivo, ele vai lançar só o valor líquido para efeito de evolução patrimonial. Tá? Então, e aí, então, em suma, quem só está com o dinheiro investido, por exemplo, é o BPD, não precisa fazer nada, nem declarar. Ah, mas e se eu quiser declarar ali? Também não é nada, você vai declarar lá, mas não vai fazer efeito na sua declaração. Então, o BPD, que só tem o saldo, não tem obrigatoriedade. O que contribui, o informativo de contribuição, serve para essa questão de utilizar na base de cálculo do imposto de renda anual. E aí, quem está recebendo tem sim que declarar. Se ele for o compensável, vai entrar no recálculo da declaração de ajuste, por isso que se chama declaração de ajuste, e aquele que é optante pelo regressivo é só para efeito de evolução patrimonial mesmo, ele vai informar só o valor líquido. Aí, André, me lembra a segunda questão mesmo do Ronaldo, ele questionava que ele na época, né, da opção lá pelo regime tributário, ele ficou no compensável se ele não pode mais mudar, né, de regime tributário. Ronaldo. Obrigado pela questão, e eu estou na mesma situação com você. Eu optei pelo compensável e hoje eu gostaria de ir para o regressivo, mas hoje não é possível essa alteração. Contudo, né, não sei, acho que algumas pessoas aqui que podem estar acompanhando, umas sim, outras não, mas está tramitando ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto de lei complementar para mudar, né? Então ele vai ter que seguir todo o rito aí no Congresso brasileiro, né? Mas eles estão querendo que essa opção, né? E ela até faz mais sentido, né? Porque imagina, né? Eu também quando optei faz 20 anos atrás, eu optei pelo compensável. Hoje eu já, né, tenho outra visão. Então, o objetivo dessa lei projeto de lei que está tramitando é que a pessoa decida no momento que for iniciar o recebimento da renda ou efetuar o resgate. Porque aí sim, ali ela vai ter, qual que é o meu cenário tributário? O que faz mais sentido para mim? Né? Então, a gente torce para que aí isso transite, né? E que isso passe para que a gente possa ter essa flexibilidade e não seja como é hoje, que você tem que decidir no momento da adesão, né? Mas hoje, com a lei vigente, a 11.052, a gente tem que ficar no regime que a gente está. Muito bem. Bom, tem algumas perguntas aqui sobre o app da Fundação, e também tem alguns elogios aqui. A Ieda de Souza Mariano, ela disse que baixou o app da Fundação e gostou muito, então muito obrigada, Ieda, pelo feedback. Tem outras perguntas aqui, Bia, questionando se o app, né, vai ter aí a mesma carinha do novo site. Então, respondendo para todos, sim, o app também, ele fica ali com esse visual mais clean, segue o mesmo template do nosso site. Segue sim. Muito bom. Bom, como a gente tem tempo aqui, eu vou fazer aqui mais algumas perguntas, tá, pessoal? Tem uma do Flávio aqui, Flávio Lacerda, Gilson. É possível migrar saldo de um fundo CD em que está autopatrocinado para outro CD em que se está ativo com participação da empresa? Isso para ex-funcionário que foi recontratado? Então, imagino que é um participante que tem 2 planos aqui conosco que está questionando. Legal. Oi, Flávio, tudo bem? Obrigado, André. O Flávio, como você já adiantou, né, André? Provavelmente ele trabalhou numa empresa, num banco, por exemplo, Boston, depois o Itaú ou o Nubank, enfim. Sim, é possível, né? Você tem um plano, né? Você está ativo, o outro você está autopatrocinado, você pode migrar. Como eu falei, aí você vai ficar numa rúbrica separada, sei lá, recursos oriundos de entidade fechada. Apesar de ser a mesma entidade, mas é um plano diferente. Só vai ficar diferente numa caixinha. O que eu posso até te adiantar, tá, Flávio? Que assim, quando a gente falou ali de perfis, né?
se você está num plano CD-A e no plano CD-B, a composição da carteira é praticamente a mesma, tanto é que se você olhar nos sites, lógico, porque também não tem como o gestor deixar exatamente igual todas as carteiras, mas se você olhar ali as rentabilidades dos 4 perfis entre os 4 planos, elas são basicamente as mesmas, tá? Então, a gestão dos cursos, ela é a mesma. Aqui realmente seria uma questão aí, acho que de estética visual para você, quero consolidar tudo num local só, né? Mas aí ele vai ficar numa caixinha exclusiva ali de recursos oriundos de entidade fechada, né? Mas em termos de gestão ela é a mesma, mas é factível sim. Gilson, deixa eu aproveitar aí também que nós dois estamos aí na tela. Mas outra pergunta aqui para você da Lohane. A Lohane fala que ela está no BPD e ela e gostaria de fazer aportes. É possível? Lohane, essa pergunta também vem num momento interessante. Você é BPD, né? O regrado hoje da lei diz, quando você optou por BPD, você não pode, né, fazer contribuições, né, voltar como autopatrocinado. Só que ano passado, o Conselho Nacional de Previdência Complementar e agora, mais no final do ano, a Previc, né, que é a nossa Superintendência de Previdência Complementar, ela trouxe um novo normativo que ele traz essa possibilidade das entidades reverem os seus regulamentos para trazer um pouco mais de flexibilidade. Ou seja, que seria uma situação dessa. A pessoa que lá no passado optou por BPD, então ela fica BPD, não pode voltar a contribuir. Aí não, esses novos normativos, eles estão trazendo essa possibilidade das entidades, se assim o quiser, porque isso seria uma faculdade para a entidade. Então, a Fundação Itaú Unibanco, ela está exatamente nesse momento, ela está avaliando todo esse normativo para a gente ver se essas flexibilizações farão sentido aqui para os planos da entidade, né? Atualmente, então, objetivamente, respondendo essa pergunta, não é possível, mas aí a gente, dentro dessa nova lei, a gente vai avaliar para ver se faz sentido e a gente dá essa flexibilização. Muito bom. Gi, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está indo aqui também, que tem alguns participantes sinalizando em relação ao extrato de desligamento lá. Então, o extrato não vai mais ser enviado aquele documento por e-mail, é isso que eles estão questionando? Ele vai poder entrar direto no site? É isso? É isso mesmo, André. E através do site ali, que a gente também vai disponibilizar aqui a apresentação para vocês seguirem aqui o tutorial, o participante ele poderá ali optar, fazer opção pelos institutos de forma online no próprio site, tá? Então não precisa esperar a documentação, receber por e-mail, enfim, ele terá autonomia e facilidade para fazer isso através do nosso novo autosserviço, tá? Ai, ótimo. Gilson, eu tenho uma pergunta aqui que eu estou já para fazer há algum tempo e ela acaba escapando aqui, vão entrando novas aqui e acaba se sobrepondo às outras aqui. Tem a Maridete Denis Pertinhas, desculpa Maridete se eu falei seu nome errado, mas ela pergunta aqui, com a portabilidade, fico com a parte que a empresa contribuiu? Olá, sim, na portabilidade, né, além do saldo das contribuições feitas pelo participante, na portabilidade também vai o saldo formado pelas contribuições da patrocinadora. Então, também vai. Muito bom. Bom, deixa eu só registrar aqui também que a gente está recebendo vários elogios aí sobre a nossa nova plataforma, o site, então os participantes aí estão se mostrando ansiosos, né? Isso é muito bom. E a gente conta novamente com vocês aí para navegarem no site a partir de amanhã e mandarem aqui novas sugestões, o que a gente pode melhorar. E também feedbacks positivos, né? Que a gente trabalhou aqui intensamente esse ano para melhorar aí os serviços. Mas toda e qualquer indicação, feedback é positivo aqui para nós, tá? Tem muitas perguntas. Como a Carol aqui está perguntando, Bia, como ela consegue ser atendida por videoconferência? Eu acho que ali no momento que você passou, talvez vale reforçar aqui para a Carol. Oi, Carol, boa tarde, obrigada aí pela sua pergunta. Carol, para você fazer esse agendamento via Teams, você precisa entrar em contato com a nossa central de relacionamento via telefone,
tá? Lá você vai dizer que você quer fazer um agendamento de atendimento personalizado via Teams. A central vai te instruir, te passar as possibilidades de data, né, e horário. Você escolhe a que for melhor para você. A gente vai te perguntar também nesse contato quais são as suas principais dúvidas sobre o que você quer falar para que a gente possa se preparar. E aí a gente te manda por e-mail o passo a passo de como você instalar o Teams, como que funciona, te manda o convite para ingressar no dia e horário marcado e aí a gente conversa. Aproveitando aqui, Bia, o Roberto Henrique, ele está perguntando qual é o nome do app para baixar no Play Store. Talvez valeria subir novamente aquela página que tem, né, o QR Code que o participante pode acionar ali e já baixar o app aqui da Fundação. A gente consegue? Acho que consegue, mas Roberto, se você colocar no Apple Store, né, ou no Android, você coloca a Fundação Itaú Unibanco, que vai aparecer para você fazer a baixa do nosso aplicativo, tá? Mas assim, acho que dá para subir. Enquanto a gente vai, eu vou fazer só mais 2 perguntas, tá? Porque a gente está caminhando para o final. Vou selecionar aqui mais 2 perguntas para a gente poder ir caminhando aqui. Bom, o Luiz Daniel Cili perguntou quando o novo site estará disponível. Então, já como a gente mencionou aqui, Luiz, hoje, a partir de meia-noite, o novo site já estará disponível. Então, amanhã, e repetindo, vocês já podem logar lá com a mesma senha e navegar aí pelo novo ambiente, tá? Do novo site. Deixa eu pegar aqui. A Patrícia Patrícia Ramos pergunta se vai ficar gravada essa live e se eles podem ter acesso depois. Patrícia, sim, essa live vai ficar gravada e vai ficar disponível nessa área restrita do participante, tá? Então a gente tem um ambiente lá de publicações onde ficam gravadas todas as lives aí que nós temos e realizamos ao longo do ano aí com os participantes, inclusive essa, tá? Bom, gente, deixa eu perguntar aqui mais uma, então. Eu seleciono aqui e entra mais, então fica. Aqui tem. A Fabíola fez uma pergunta bem interessante aqui, Gilson. Posso indicar qualquer pessoa para ser meu beneficiário ou precisa necessariamente ter vínculo familiar? Olá, Fabiola. Não tem necessidade de ter vínculo familiar. Você pode indicar qualquer pessoa para ser o seu beneficiário indicado. É qualquer pessoa. Muito bom. Bom, gente, a gente tem bastante perguntas aqui chegando, mas a gente vai ter o cuidado de responder a todas as perguntas aí durante a semana e nas próximas semanas. Então, assim, quero muito agradecer aqui a participação de todos vocês aqui nessa programação muito importante aqui para a Fundação e também nesse momento da Semana ENEF. Então, aqui eu reforço aos nossos convidados para estarem aí em constante conexão aqui com os nossos canais de atendimento e principalmente o site da Fundação e a área do participante. Então, como eu mencionei, a gente vem trabalhando aí com os times aqui todos da Fundação para a gente tentar entender aí as necessidades do participante e também aí vocês também contribuem com muitos feedbacks para nós aí nos nossos canais do que a gente pode estar sempre e aí em constante modernização, né, e transformação. Então aqui eu caminho para o encerramento. Quero agradecê-los novamente e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e, claro, a gente quer aí ter novamente essa proximidade, então a gente vai trabalhar para que o ano que vem a gente tenha novos eventos como estes e que a gente possa aí trazer mais novidades aos senhores e estamos aí e cada vez também mais próximos de vocês, tá? Então, esperamos tê-los atendidos aí da melhor forma e muito obrigada aqui, gratidão por este momento e essa oportunidade de estar aí com vocês. André, acho que só para finalizar, reforçar para que as pessoas contribuam conosco, né? Respondendo a pesquisa de satisfação, porque é com base nela que a gente também trabalha para sempre tentar trazer de forma mais adequada as informações aqui para os nossos participantes e assistidos. E gostaria só de agradecer a todos aqui pela presença
e ao time que fez a apresentação aqui, que acho que foi muito rica, com muitas informações e bastante esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada, Justi. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Prazer estar com vocês. Obrigada. Uma ótima abraço. tarde. Tchau, Até a tchau. próxima, gente. Tchau, tchau.